Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar de volta. Depois de 4 anos, estive aqui em 2018. Lembro que a minha filha mais nova tinha acabado de nascer, a Beatriz tinha nascido, estava com uns 2 meses de vida só, hoje ela já está com 4 anos, né? O tempo passa muito rápido, é sempre uma alegria estar com vocês. Agradeço ao pastor Cleiton pelo convite mais uma vez, pelo carinho com que vocês sempre me recebem aqui. E também é bom ver aquilo que Deus tem feito por meio da escola, contribuir com a escola Charles Spurgeon. Como o pastor Cleiton estava comentando, tenho tido o privilégio, né, de gravar alguns módulos aqui para o seminário, seja de Pentateuco, livro de Salmos, históricos. E essa semana a gente vai estudar de maneira mais específica o livro de Naum. Vocês tiveram uma introdução geral ao livro, e hoje eu quero dar sequência à exposição mesmo do livro. Nós vamos olhar primeiro para os versículos 2 a 8, nessa noite. Até quarta-feira a gente vai tentar cobrir quase todo o capítulo 3, e na sexta a gente vai concluir com uma parte final ali do capítulo 3 de Naum. Antes de começar, eu queria orar, pedir a Deus que nos abençoe e fale aos nossos corações e nos ensine. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio de estudar a Tua palavra tão rica, tão profunda, Tua palavra que nos faz cair prostrados diante de Ti, diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, que saiamos aqui com uma visão mais clara ou talvez menos embaçada da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu zelo, da Tua paciência, da Tua bondade, da Tua santidade, Pai. Fala aos nossos corações, porque a Tua palavra não é apenas uma palavra que ficou lá atrás, que foi dirigida apenas aos habitantes de Judá do século 7, mas ela continua viva, ela continua penetrando e transformando as nossas vidas, transformando as nossas mentes, moldando os nossos desejos e as nossas crenças, Pai. Nos acompanha, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de um jovem soldado, o soldado João, estava servindo há pouco tempo no exército. Colocaram ele para cuidar da parte da garagem do exército e ligaram para a garagem. O João atendeu o telefone e uma voz cheia de autoridade do outro lado perguntou: por favor, você pode me informar quantos veículos estão funcionando aí da garagem? E o soldado João respondeu: olha, nós temos aqui 12 caminhões, 10 tanques, 3 carros comuns, e tem aqui um carro de luxo que aquele coronel chato e gordo costuma usar. Do outro lado da linha, fez-se um silêncio, e então houve uma pergunta para o soldado João: você sabe com quem você está falando? O soldado João respondeu: não. Aqui é aquele coronel chato e gordo que você trata com tanto desrespeito. João então engoliu seco, pensou rapidamente e perguntou: e o senhor sabe com quem o senhor está falando? O coronel do outro lado da linha respondeu: não. E o João, na sequência, disse: ainda bem, e desligou o telefone. É muito importante que nós saibamos com quem estamos falando. Quem é esse Deus com quem nós nos relacionamos? Porque se nós não sabemos nos relacionar com esse Deus da forma correta, e se nós não temos uma visão clara de quem é esse Deus, isso vai afetar todas as áreas da nossa vida, vai afetar a nossa adoração, vai afetar a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, vai afetar a nossa vida ética, a nossa vida moral. Por isso, a W. Tozer, ele falava assim: olha, quando o salmista diz magnificai a Deus comigo, ou exaltai a Deus comigo, ele não estava dizendo que Deus pode ser maior do que Ele já é.
A grande questão é se nós enxergamos Deus tão grande quanto Ele é. Deus, Ele sempre será grande. A grande questão é se nós vemos Deus como esse rei exaltado acima de tudo, ou se a nossa visão de Deus é uma visão míope. E Naum, no começo do seu livro, vai resgatar essa visão desse Deus glorioso. Por isso, vale a pena a gente dar uma olhada, antes de analisar a passagem, nos versículos de 2 a 8. Vamos ler comigo Naum 1, de 2 a 8. Depois a gente vai ver como essa visão gloriosa de Deus também se aplica aos versículos 9 a 15. Mas primeiro, vamos olhar para quem Deus é aqui. Versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Versículo 4. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Primeira parte desse trecho que nós temos do capítulo 1 vai nos mostrar um Deus poderoso e soberano que julga, que castiga os ímpios de acordo com o seu caráter. Um pouco do que a gente vai falar aqui, o Naum já comentou na primeira palestra, mas eu vou aprofundar alguns aspectos desse caráter glorioso de Deus. Se nós olhamos para esse texto, o que nós temos aqui é basicamente uma apresentação polêmica do Deus de Israel. Na primeira palestra já foi dito que os reis assírios gostavam de se descrever como guerreiros poderosos. Um dos papéis do rei no Antigo Oriente Próximo era justamente ser a de um guerreiro valente. Os reis assírios, por exemplo, a gente vai falar isso mais no capítulo 2, gostavam de se descrever como homens que lutavam com leões, que matavam leões, que venciam as feras. E a ideia básica é se eles eram capazes de vencer o rei dos animais, eles eram capazes também de derrotar qualquer exército adversário. E a gente tem uma apresentação de um dos reis, o rei Salmaneser III da Síria, em que ele se descreve de um modo bem glorioso e pomposo. E veja como a descrição que nós acabamos de ler de Naum, capítulo 1, de 2 a 8, vai servir de contraponto a essa apresentação que os reis da Síria costumavam fazer. Aqui é só um exemplo de muitas outras descrições que queriam colocar os reis da Síria lá no topo do universo. Vejam o que Salmaneser diz aí. Salmaneser, rei de todos os povos, príncipe sacerdote de Ashur, poderoso rei, rei da Síria, rei dos 4 cantos do mundo, governador de todas as terras, que anda pelos caminhos mais difíceis, que marcha sobre os picos das montanhas e cordilheiras distantes e próximas, que recebe tributos e presentes de todas as regiões, cujo poderoso ataque na batalha faz as regiões da terra se sentirem ameaçadas. Diante do vigor da sua valentia, as terras tremem desde os seus fundamentos. Herói poderoso que mata cada um dos seus inimigos e os esmaga com um dilúvio. Veja como alguns termos que Salmaneser III usa nessa descrição de si mesmo
vão, de certa forma, aparecer na descrição que Naum faz de Deus aqui no capítulo 1, versículos 2 a 8. Termos como montanhas, cordilheiras, colinas, a ideia das terras, né, partes da terra tremendo, a ideia de um dilúvio. Deus fala que ele vai destruir a cidade de Nínive como um dilúvio. Então Naum apresenta o seu texto como uma polêmica que bate de frente, que de fato vai mostrar a Deus como esse rei glorioso que governa sobre todas as coisas. E a primeira descrição que nós temos de Deus é essa do versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, o seu furor é terrível, o Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Então, a primeira descrição de Deus aqui, a primeira qualidade que Naum nos apresenta é de um Deus que é zeloso. E esse termo hebraico aqui pode descrever também a ideia de um Deus que é ciumento, um Deus que zela pela aliança, pelo compromisso que ele tem com o seu povo. Esse termo poderia indicar tanto a ideia de exclusividade, um relacionamento exclusivo que Deus tem com Israel, quanto também a ideia do cuidado e proteção que Deus oferecia para aquela nação com que ele tinha um compromisso, com que ele tinha uma aliança. Então, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 4, se você olhar para os versículos 23 e 24, Moisés vai dizer, olha, vocês não podem adorar outros deuses, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, ele é um fogo consumidor, ele quer exclusividade no relacionamento com vocês, ele quer um compromisso integral, ele quer um coração totalmente dedicado a ele não quer que vocês se dividam entre ele e outras divindades, só o Senhor é digno da devoção de vocês. E aqui a ideia básica é muito semelhante à de um relacionamento conjugal. É muito interessante que as palavras que Naum usa aqui para descrever Deus no versículo 2, zeloso, vingador, e o termo que ele vai usar também no finalzinho ali, furor, esses três termos vão aparecer lá em Provérbios capítulo 6, versículo 34, para falar do marido que age com zelo, que age com furor, e até mesmo é capaz de vingar-se depois de ter sido traído por aquela mulher que é apresentada como a mulher adúltera do livro de Provérbios. A reação de Deus é de um zelo, de um compromisso muito grande conosco. E nenhum de nós acharia normal, por exemplo, você, talvez marido, chegar na sua casa, sua esposa está tomando um café, tal, né, tomando café da tarde e tudo mais, e ela está sentada do lado de um outro homem, segurando na mão desse homem, falando, amorzinho, eu esqueci de falar, esse daqui é o Belclano, meu namorado, eu tinha que ter comentado contigo. Ninguém acharia isso normal, né? Porque num relacionamento de casamento, você espera um compromisso exclusivo, e Deus esperava esse compromisso exclusivo de Israel. Por outro lado, o fato de Deus ser zeloso significava que Deus também protegeria e traria salvação para o seu povo. Veja esse trecho de Êxodo 6:7, que descreve essa ideia de um Deus zeloso que liberta o seu povo da escravidão no Egito. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então, esse Deus zeloso também agiria em favor do seu povo quando um outro reino, uma outra nação viesse e o oprimisse. É o que acontece, por exemplo, quando Israel está no Egito. Deus vai lá, vê a opressão, vê o clamor que os israelitas estão sofrendo e ele age em favor de Israel e os liberta dali. Da mesma forma, quando Deus olha para a Síria, aquele reino poderoso dos séculos 8 e agora século 7, aqui durante o ministério de Naum, Deus vai agir para salvar o seu povo das mãos desse império que está fazendo tanto mal, não apenas para Judá, mas também para as outras nações ao redor. É, mais uma vez, a ideia do marido que vai proteger a sua esposa, que vai
cuidar do seu cônjuge, diante de uma ameaça, diante talvez de um tratamento com desprezo, a tendência do marido é proteger e cuidar, e Deus então protege e cuida de Israel. O texto também descreve Deus como um Deus que é vingador. E talvez quando a gente ouve essa palavra, ela não soe tão bem para nós. Deus vingador, porque a gente pensa na vingança como algo passional. Então a gente já lembra, quando a gente pensa em vingança, a gente já lembra do filósofo Seu Madruga. Lembra? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Já dizia o Seu Madruga. Mas não é esse tipo de vingança que Naum está falando. A vingança de Deus aqui contra os ímpios é a retribuição justa pela maldade que eles causaram, ou pela maldade que eles praticam. Por exemplo, o livro de Jeremias vai usar também essa mesma expressão para falar de Deus como vingador. Veja só o que o profeta Jeremias diz aí em Jeremias 50, 28 e 29. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, o nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam um arco, retribuí-lhe segundo a sua obra. A vingança de Deus aqui é a justiça do Senhor em operação, castigando a maldade dos ímpios. Os babilônios agiram com arrogância contra o Senhor, e Jeremias diz, por isso o Senhor vai se vingar deles. Os assírios também deram as costas para o Criador de céus e terra. Vocês vão se lembrar que cerca de 100 anos antes de Naum, um outro profeta também trouxe uma mensagem contra Nínive. Jonas, filho de Amitai, que vai aparecer lá em 2 Reis 14, 25, para falar da expansão do território de Jeroboão II. Ele se empolga para falar da expansão do reino de Israel, mas ele tem muita dificuldade de ir até Nínive para pregar o juízo de Deus contra Nínive. E a razão porque Jonas não queria pregar contra Nínive é porque ele sabia que Deus é um Deus compassivo, que Deus é um Deus misericordioso. Ele queria que os ninivitas se dessem mal. Ele queria ver os ninivitas mortos, porque os assírios, como já foi mencionado na primeira palestra, eles eram cruéis. Ninguém queria ver um assírio vivo na sua frente. E esse Deus paciente aguardou, e agora com Naum ele está dizendo, basta, vocês tiveram a oportunidade de mudar os seus caminhos, vocês tiveram a oportunidade de abandonar o seu pecado, mas vocês não fizeram isso. E é por isso que Deus vai ser apresentado, então, em Naum capítulo 1, versículo 6, vocês têm as suas Bíblias aí, mas está projetado, como esse Deus cuja indignação contra o pecado da Síria é quase como um vulcão em erupção. Veja o que o texto diz, quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. A ira de Deus contra o pecado persistente é como um vulcão em erupção, que consome, que queima tudo. Eu tive a oportunidade de ir num vulcão desativado, aí é tranquilo, andar na neve, mas não é nada legal você estar perto de um vulcão em erupção. E a cidade de Pompeia está aí para testemunhar o que acontece quando você mora perto de um vulcão em erupção. E esse Deus, então, vai julgar os assírios, ele vai trazer juízo sobre eles. E o versículo 3 também nos apresenta outros aspectos do caráter de Deus. Veja só o que o texto diz aí, está projetado também para ficar mais fácil. O poder desse Deus é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Veja, essa apresentação dos versículos 3 e versículos 4 tem mais uma vez uma polêmica também contra os imperadores assírios. Esaradom, que era pai do Assurbanipal, que era o imperador da época de Naum, olha só como ele se descrevia. Ele dizia assim,
Eu sou Esaradom, o rei cujo caminho na batalha é como uma tempestade. Diante de mim vai uma tempestade, atrás de mim um aguaceiro. O meu ataque na batalha é poderoso, é como um fogo consumidor. Deus agora está dizendo, eu é que tenho um poder imenso. Eu é que tenho o meu caminho na tempestade, no vendaval. Eu é que quando passo com a minha ira destruo tudo, porque eu tenho todo o poder e todo o recurso disponíveis em minhas mãos. Não são os reis assírios que vão tocar o terror por aí, mas os assírios é que terão que se ver com a minha justiça e com a minha santidade. O versículo 4, vocês vão se lembrar até mesmo de cenas da história da redenção. O versículo 4 diz que Deus repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Quando nós lemos esse texto de Naum, nós somos lembrados, por exemplo, do Salmo 106, versículo 9, em que o salmista diz ali, mas Deus o salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e ele os fez passar pelo abismo como um deserto. Há uma cena muito interessante, quando você está lendo o Salmo 114, em que o mar e o Jordão são personificados. E quando Deus aparece, o mar e o Jordão saem correndo. E o salmista pergunta, cadê você, ó mar? Cadê você, Jordão? Porque eles fogem diante da presença de Deus. No mundo antigo, a ideia básica é que as águas, especialmente as águas do mar, simbolizavam o caos, simbolizavam a confusão. E qualquer Deus que quisesse trazer ordem sobre a terra, ele teria que subjugar o mar. E o que Naum está dizendo para nós, assim como o salmista, ou vários salmistas disseram antes, é que esse Deus é o Deus que coloca ordem em meio ao caos. É o Deus que traz ordem em meio à destruição. Os assírios podem trazer caos, os assírios podem trazer confusão, mas o Senhor, Ele restaura a ordem por meio da sua justiça. Você tem o versículo 5 dizendo o seguinte, quando Deus se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Vocês vão lembrar que os montes, eles eram símbolos de estabilidade. Nós cantamos nas nossas igrejas, por exemplo, o Salmo 125. O que diz o Salmo 125? Os que confiam no Senhor. Vou cantar mais afinado aqui, né? São como os montes de Sião que não se abalam. Então, os montes eram um símbolo de estabilidade, de firmeza, e o que o texto de Naum está dizendo é que até mesmo os montes tremem na presença desse Deus. O Carmelo, Bazã, o Líbano, que eram regiões férteis, que produziam madeira, que produziam flores, que produziam fruto, né? Líbano produzindo madeira, Bazã e o Carmelo, dos dois lados do Jordão, que eram territórios férteis, e Deus está dizendo, eu faço esses territórios secarem, eu tenho poder para isso, eu tenho poder para secar o mar, eu tenho poder para fazer o Líbano, o Carmelo e Bazã serem completamente devastados. Esse Deus é um Deus justo, é um Deus que pune aquele que é culpado. E aí, Naum vai continuar mostrando para nós que a justiça desse Deus, ela se manifesta na história. Esse Deus que é apresentado como zeloso, vingador, todo-poderoso e justo, vai demonstrar esses atributos na sua interação com a maldade do Império Assírio. Vejam aí, destacados os versículos 9 e 11. Então, essa justiça de Deus descrita, agora ela se concretiza na história. Naum diz, o Senhor acabará com tudo que vocês planejaram contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Provavelmente Naum tinha em mente o que havia ocorrido no século anterior. Vocês vão se lembrar que ali no finalzinho do século 8, 701,
os assírios marcham contra Judá, contra Ezequias. Se você for hoje lá no Museu Britânico, você vai encontrar os painéis do palácio ali de Senaqueribe, em Nínive, e nesses painéis você tem toda a descrição da conquista da cidade de Lax. E Senaqueribe ele descreve, você tem até uma imagem aqui que eu coloquei, você tem a imagem de uma parte dos painéis aí, que são a autoridade de Judá entregando tributo para o rei da Síria, né? E você tem o prisma de Senaqueribe. E o Senaqueribe fala, olha, eu conquistei 46 cidades de Judá, eu deportei mais de 200.000 pessoas, e ele fala assim, e eu prendi Ezequias em Jerusalém, como se prende um pássaro dentro de uma gaiola. Nós sabemos o que aconteceu nessa história. O livro de Reis nos diz, uma praga tomou conta do acampamento assírio, vários soldados morreram e eles bateram em retirada. E o próprio rei assírio aqui não tem coragem de contar uma mentira. Então ele fala, prendi Ezequias como se prende um pássaro numa gaiola. Ele não fala, olha, eu invadi Jerusalém, eu entrei em Jerusalém, porque ele foi até os portões de Jerusalém, mas não conseguiu conquistá-la. Então, quando Naum fala desse que planeja o mal contra o Senhor, desse que sai aquele que planeja perversidades, que quer o mal contra o povo de Deus, Naum provavelmente tem em mente esse ataque que havia ocorrido anos antes, talvez 40 anos antes de Naum, e que deixou toda a região de Judá devastada. Isaías, por exemplo, vai dizer que sobrou Jerusalém como sobra uma palhoça no meio de um pepinal, né? Você tem lá uma casinha lá, e o restante é tudo plantação. Judá ficou completamente destruída, e Deus diz então agora para os assírios, eu vou destruí-los, eu vou acabar com a maldade de vocês. Veja só o que diz Naum, capítulo 1, versículos 10, depois 12 a 14, projetado aí. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca, né? O espinho era usado, por exemplo, para manter o fogo, assim como a gente usa madeira, eles usavam espinho. O texto de Eclesiastes fala do espinho sendo usado para alimentar o fogo. E aqui os assírios são descritos como bêbados, fáceis de serem derrubados. Tive uma experiência interessante com uma das minhas filhas recentemente, a gente saiu, fomos tirar uma semana de férias numa praia lá no Pará, na ilha de Algodoal, e chegando lá, primeiro dia a gente foi almoçar, e a minha filha mais velha já fica esperta, né, atenta para as coisas e tudo mais, ela viu, tinha um bêbado ali perto do restaurante e tal, e ela ficou com medo, falou, papai, eu estou com medo daquele homem, papai. Ele vai me pegar, eu falei, filha, esse homem está bêbado, eu falei para ela. Se você assoprar, ele cai. Ela falou, é mesmo, papai, posso ir lá assoprar? Eu falei, não precisa ir lá não, né? Mas a gente sabe o que acontece com ele cai fácil, né? Então Deus está falando, eu vou derrotá-los com muita facilidade, vocês não vão oferecer resistência nenhuma a mim. E quando nós olhamos para esse quadro de Deus glorioso, e essa manifestação da glória de Deus na história, a grande pergunta que fica para nós é, qual tem sido a nossa atitude diante desse Deus tão majestoso, diante desse Deus tão poderoso? Às vezes a gente olha para esse texto e fala assim, não, isso daqui é só para os assírios, né? Isso daqui é só para o pagão, isso daqui é só para o incrédulo, essa mensagem não é para mim. Mas a gente se esquece que Naum, embora estivesse falando sobre a Assíria, e até usando a segunda pessoa, né? Olha, Deus está contra você, Nínive, que era a capital da Síria, o público inicial de Naum ali eram os judeus. E Naum queria que os judeus tivessem uma visão gloriosa de Deus. E se os montes tremem na presença desse Deus, que dirá você e eu? Nós precisamos ter reverência diante desse Deus. Nós precisamos levar esse Deus a sério. Nós não podemos brincar com Ele. A nossa atitude diante desse Deus deveria ser a mesma de Isaías no seu chamado. Quando Isaías tem a visão de Deus naquele alto e sublime trono, o que Isaías faz? Ele não fala, aquele cara lá de cima, não trata Deus dessa forma.
ele grita, ele exclama, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual é a reação do apóstolo João quando tem a visão do Jesus glorioso na ilha de Patmos, lá em Apocalipse capítulo 1? A partir do versículo 14, Jesus é descrito como aquele cujos olhos são como chamas de fogo, cuja voz ela é como as muitas águas, cuja boca sai uma espada. E a reação de João, sabe qual que é? Ele cai prostrado diante de Jesus, quase como morto. E esse Jesus glorioso é que então restaura o fôlego e dá a força novamente para João. Queridos, nós precisamos viver cada minuto da nossa vida diante de Deus, ou para usar a expressão latina que os reformadores gostavam de usar, corandel, né? Nós estamos sempre na presença dEle. Não há um minuto no seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, não há um momento em que você está sozinho no seu quarto, não há nenhuma situação, quando você está no trânsito e aquele sujeito abençoado te fecha, em nenhuma dessas situações Deus está ausente, não, Ele está sempre ali te acompanhando, te vendo, presente, te dando a graça necessária para honrá-lo. E Deus quer que a maneira como você responde àquele cara que te fecha no trânsito, o modo como você trata o seu marido e a sua esposa em casa, a maneira como você lida com seus liderados no trabalho, com amor, com gentileza, tudo isso expressa a consciência da presença de Deus. E nós precisamos tremer diante desse Deus. Quando nós nos reunimos como povo dele para adorá-lo, nós deveríamos fazer isso com reverência e com temor. Às vezes me preocupa esse excesso de liberdade, às vezes que as pessoas sentem em relação a Deus quando estão no culto, que nós vemos em algumas igrejas brasileiras, ou em várias igrejas brasileiras. E parece que Deus é o cara chegado aqui delas e tudo mais. Elas esquecem do Deus grandioso a quem elas estão adorando. Esse texto aqui também nos lembra que a vingança não é minha e nem é sua. O Senhor é vingador. Vocês lembram que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12? Amados, não tomem vingança. Não queiram tomar a vingança nas suas próprias mãos, mas entreguem a vingança ao Senhor. Ele vai fazer vingança no tempo certo. Às vezes nós nos vemos em situações difíceis, talvez pessoas que nos maltratam, as injustiças que imperam no nosso país, as desonestidades. A gente olha às vezes para políticos, a gente olha para os juízes, a gente olha para as autoridades das mais diversas, a gente olha para talvez até mesmo autoridades dentro da empresa que você trabalha, e você vê desonestidade, você vê corrupção, e o seu desejo é fazer justiça com as próprias mãos. Mas aí Tiago vem e diz: olha, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não está falando a mim e a você, o Senhor é o vingador, não você. Deixa nas mãos dele, entregue para Deus, confie nesse Deus, em vez de tomar vingança com as suas próprias mãos. Mas esse Deus, que é justo, vingador, zeloso, santo, é um Deus também que garante a salvação dos que nele confiam. Isso tem um pouco a ver com o que o próprio Naum já comentou, mas eu quero destacar um outro ponto agora nessa palestra aqui, que é o seguinte, deixa eu projetar aqui para vocês, Naum 1, versículo 3a. O Senhor, primeira coisa que nós vemos aqui sobre Deus em relação à sua bondade, à sua misericórdia. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Quando Naum usa a expressão o Senhor é muito paciente, a ideia básica é o Senhor tem um nariz longo. Né? E a ideia muitas vezes das narinas como aquilo que expressa ira,
e raiva. Deus, ele demora para se irar. Oséias vai dizer algo muito interessante, ele fala assim, olha, Deus não é homem como vocês, não, ele é o santo. Deus, ele não se ira facilmente como nós. Para você irritar Deus, olha, você tem que ficar ali no pé dele irritando constantemente, porque ele é paciente. Vocês se lembram de Deus conversando com Abraão, falando dos cananeus? Olha, é o seguinte, Israel vai ficar no Egito 4 gerações, vai ficar 400 anos no Egito, até que a maldade dos amorreus atinja a sua medida completa. Deus foi paciente, deu oportunidade para aquele povo se arrepender. Você tem até uma cananeia, Raabe, se arrependendo ali no processo da conquista. Mas esse Deus paciente é um Deus que se dispõe a nos perdoar. E provavelmente Naum, quando ele diz que Deus é um Deus paciente, ele tinha em mente a passagem em que Moisés proclama o nome de Deus lá em Êxodo 34, vocês têm a passagem projetada aí, em que ele declara o nome de Deus dizendo, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e paciente, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A paciência de Deus aqui tem a ver também com a disposição dele em perdoar. Deus dá a oportunidade ao homem de se arrepender, de dar meia volta, de virar-se para Deus. Um verbo que aparece várias vezes no Antigo Testamento é o verbo para converter-se, arrepender-se, retornar. E Deus muitas vezes está chamando o seu povo, está chamando Israel, voltem-se dos seus maus caminhos, voltem-se para mim, arrependam-se, convertam-se. Esse é o Deus paciente e perdoador que você e eu adoramos. Esse é o Deus também que no versículo 7, Naum vai dizer, ele está projetado aí o versículo 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E aí nós somos lembrados, especialmente do texto lá de 2 Samuel, que também está projetado, que diz, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio, ó Deus, da violência tu me salvas. Jeremias, depois de olhar para Jerusalém toda destruída pelos babilônios, décadas depois de Naum, vai dizer que bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Deus nos chama a confiar nele, a descansar. E essa imagem de Deus, especialmente que Davi usa ali em 2 Samuel, de Deus como um rochedo, ela tem uma nuance dupla aqui. Ela pode ter a nuance tanto de um rochedo onde Davi às vezes se abrigava, se escondia. Você vai se lembrar de Davi fugindo de Saul, se escondendo na caverna, a tal ponto de Saul estar lá fazendo as suas necessidades, e não sabia que Davi estava lá atrás, lá dentro, daquele rochedo escondido. Mas o rochedo também tem a ideia de firmeza, de algo seguro. Você pode pisar na rocha e você sabe que você não vai cair, a rocha não vai se mover com facilidade. Deus é esse refúgio, é esse rochedo em que você e eu podemos confiar. Diante das adversidades da vida, nós podemos recorrer a Deus. Talvez uma imagem dessa segurança, desse refúgio de Deus, seja a imagem de um pássaro que faz o seu ninho dentro da rocha. A tempestade lá fora está forte, está devastando tudo, mas aquele pássaro, naquele ninho, dentro daquela rocha, ele está seguro. É aquela segurança que a criança experimenta tarde da noite, quando ela acorda de um pesadelo terrível. Eu tenho uma das minhas filhas costuma ter mais pesadelo, e quando ela tem um pesadelo, ela grita, eu chego pertinho dela e digo, filha, papai está aqui com você. Você pode voltar a dormir, pode descansar, papai está cuidando de você. E ela se ajeita de novo lá na caminha, no travesseiro e volta a descansar. Você e eu podemos descansar no Senhor, porque esse Deus que é a nossa fortaleza, esse Deus que é bom, ele manifesta esse cuidado na história também, como manifestou por Judá. Veja o que diz Naum, capítulo 1, versículo 15. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz,
Lembra? Está citando aqui Isaías 52:7. Comemore as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, nunca mais o perverso invadirá, ele será completamente destruído. Judá esperava a libertação da Síria, mas Naum aponta para uma libertação muito maior, o momento em que a nação nunca mais seria atacada e devastada pelo inimigo. É muito interessante que o apóstolo Paulo também gosta de Isaías 52:7. E o apóstolo Paulo vai falar sobre quão formosos ou quão belos são os pés do que anuncia as boas novas. E ele fala no contexto da proclamação do Evangelho. O contexto é Paulo dizendo, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a maior salvação que você e eu podemos experimentar. É a salvação que nós podemos descansar de que quando esse mundo acabar, ou quando nós tivermos que enfrentar a morte, nós estamos seguros, porque nós cremos nas boas novas do Deus que é o nosso refúgio. O Deus que é o nosso refúgio não apenas nessa vida, mas o Deus que é o nosso refúgio por toda a eternidade. Martinho Lutero, na sua versão do Salmo 46, já dizia que castelo forte é o nosso Deus. Talvez Lutero tivesse em mente lá o castelo de Wartburg, onde ele ficou preso durante vários meses. Ele podia olhar para aquela fortaleza, seguro, longe dos inimigos, longe do Papa, longe do imperador, sabendo que Deus estava cuidando dele ali. Deus é esse nosso refúgio. Para finalizar, uma imagem que retrata essa visão dupla de Deus aqui, como uma tempestade devastadora, que gera temor, e ao mesmo tempo uma fortaleza que nos traz segurança. Eu me lembro daquela cena nas Crônicas de Nárnia, do segundo livro das Crônicas, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, em que as crianças vão se encontrar com Aslan. E quando elas estão chegando perto de Aslan, o Pedro, porque Edmundo já não estava ali, tinha abandonado o grupo, estava só o Pedro, a Susana e a Lúcia, eles estão se aproximando de Aslan, e eles ficam boquiabertos, eles não sabem como reagir na presença de Aslan, nem mesmo o senhor e a senhora Castor, que estavam acompanhando as crianças, sabiam como reagir. E a descrição que C.S. Lewis oferece de Deus, aliás, do Aslan, que representa o próprio Jesus na história, essa ideia básica, expressa bem a ideia que Naum também coloca aqui. Veja como as crianças se sentem na presença de Aslan. Eu vou ler um trechinho bem pequenininho que mostra isso para vocês. O narrador diz assim: quanto ao próprio Aslan, nem as crianças, nem os castores souberam o que fazer ou dizer ao vê-lo. Quem nunca esteve em Nárnia há de achar que uma coisa não pode ser boa e aterrorizante ao mesmo tempo. Os meninos entenderam logo isso, pois quando tentaram olhar para Aslan, de frente só conseguiram olhar para ele de relance. E depois de olhar e temerem esse Aslan, já não tiveram forças para continuar observando o leão e começaram a tremer como varas verdes. Na sequência, então, Aslan se dirige para as crianças. Sejam bem-vindos, Pedro, filho de Adão. Sejam bem-vindas, Susana e Lúcia, filhas de Eva. Bem-vindos, senhor e senhora Castor. E o narrador continua dizendo: a voz profunda e generosa de Aslan teve um efeito de um calmante. Ficaram alegres e animados, não mais perturbados por estarem ali sem dizer uma única palavra. Algo pode ser bom e aterrorizante ao mesmo tempo. E Naum diz para nós: o nosso Deus é bom, mas Ele também é temível. E esse Deus nos convida para a comunhão da presença dEle. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus glorioso. O Senhor tem o seu caminho na tempestade e na tormenta.
as nuvens são meramente a poeira dos seus pés, os montes tremem na sua presença, as colinas se abalam. O Senhor é um Deus glorioso, Pai. Nós não somos capazes de ficar um segundo sequer na presença plena da Tua glória. Mas nós te louvamos porque em Cristo nós somos perdoados, porque em Cristo nós temos a expressão plena da Tua paciência, do Teu perdão, da Tua misericórdia. E agora podemos olhar para o Senhor por meio de Cristo e sermos vistos por Ti também por meio da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Te louvamos porque no Senhor nós temos um refúgio seguro. Te louvamos porque hoje nós conhecemos as melhores notícias de todas possíveis, Pai. Não é apenas a notícia de que os assírios serão destruídos, mas a notícia de que o Senhor é a nossa fortaleza, de que o Senhor é a nossa salvação, não apenas nessa vida, mas na vida que há de vir. É o que nós oramos gratos a Ti no nome de Jesus. Amém.